locais da cidade em que temos vítimas fatais, os acidentes fatais, né, na verdade, de janeiro a julho de 2024. E me parece claro aqui que as zonas sul e centro-oeste e centro-sul são as que menos tem. Centro-oeste é que menos tem, foram 6, né, corresponde a 4% do total. E quando a gente compara com as zonas norte e leste, por exemplo, e oeste também, né, dá para encaixar, temos aí muito mais ocorrência nessas zonas. Por quê? Significa dizer que nas zonas norte e leste, por exemplo, a infraestrutura de trânsito é pior ou não é bem por aí? O que pode explicar essa diferença? São vários fatores, sabe, Patrick, que nós temos debatido aqui ao longo desse tempo discutindo mobilidade, né? Talvez até a densidade populacional também, né? Se tem mais pessoas, mais acidentes. O principal é onde existem mais moradores. Infelizmente, esse adensamento populacional, ele significa que é uma cidade onde tem menos fiscalização, menos infraestrutura adequada para a segurança viária, menos a qualidade do asfalto é pior, a sinalização inexiste, não existe fiscalização, não existe a proximidade com as grandes vias. Ou seja, é exatamente nesse trecho da cidade, nessas áreas, que foram áreas de invasão, onde, na realidade, o crescimento da cidade e a formatação urbanística foi feita de uma maneira atabalhoada, não planejada, e resulta nisso a falta de controle, a falta de cobertura da autoridade. Significa tudo isso que, no fundo, efetivamente, como nós não temos um grau de informação das causas que levaram efetivamente esse acidente, Patrick, nós temos uma falha do sistema como um todo. Por exemplo, o seguinte, porque muitas vezes, muitas ocorrências policiais de crimes, assaltos e tudo, eles não são esclarecidos, Muitas vezes é porque não tem uma investigação muito correta, muito ampla, muito técnica, muito abrangente, para se dizer qual foi a origem daquilo. No acidente de trânsito, idem. Normalmente, depois que, hoje, por exemplo, só se chama a perícia para se fazer um laudo pericial quando tem acidentes com vítimas. E aí leva um tempo para ser levado a análise desses dados. Esses dados normalmente não são divulgados, não são discutidos, não são contestados, Ou seja, existe uma falha tudo isso. Então, no fundo, é a intuição, é o comparativo de infraestrutura, o comparativo de áreas. Eu vou lhe dar um exemplo, Patrick. Quando nós vamos analisar as vias que têm mais acidente, você vê que tem uma relação aí no seu paper, As vias que têm mais acidente ainda continua sendo a Avenida do Turismo, a principal via que tem mais acidente. O que isso significa? Olha, isso foi no mês de julho. Até, né? De janeiro a julho. A julho, isso, é um acumulado. Sim. Significa que, efetivamente, mesmo a despeito de já ter sido instalado há mais de 30 dias, os corujinhas, né? Numa forma educativa. Que, aliás, é outra coisa que eu até queria falar com você sobre esses corujinhas, porque tem uns ali que eu não vejo sinalização, tem uns ali que eu não sei nem se funcionam ainda, então isso. Enfim, mas eles funcionam sim. O que ele não está fazendo é a aferição da infração. Ele não está expedindo a infração. Nós temos uma avaliação, alguns técnicos já têm colocado de que os corujinhas têm flagrado muitas infrações, uma estupidez de infrações, Significa também, Patrick, de que não basta só colocar o espantalho do corujinha, porque o que tem lá é o espantalho do corujinha. Já que não multa, né? Não multa, não está sinalizado adequadamente ainda. Alguns têm sinalização, tá? Mas outros não têm a sinalização. Mas tem falha, ele deveria ser mais agressivo. Claro, devia, no processo educativo, dizer o seguinte, Patrick: a 800 metros, reduz a velocidade, tem um semáforo. Isso. A 500 metros, tem uma curva perigosa. A 300 metros, tem uma faixa de pedestre. Olha, as pessoas vão reduzindo por conta de que
tem uma curva mais acentuada, tem uma situação geométrica que precisa tomar cuidado. Isso significa que esse dado mostra de que não basta só dizer que tem um corujinha. É preciso operar, é preciso sentir no bolso, é preciso sentir que as pessoas estão sendo observadas, estão sendo coletadas, está tendo o direito de se defender, mas que efetivamente elas estão em alta velocidade. Então, a via mais perigosa ainda continua sendo a Avenida do Turismo, apesar de ter. A segunda via mais perigosa é a continuação. Constantino Neri, Torquato Tapajós. Esse grande eixo. A Constantino Neri, Patrick, ela é uma via estrutural da cidade que começa no centro de Manaus, lá no Largo da Matriz, e vai até Itacoatiara. Ou seja, esse conjunto que começa com uma via local, ela começa com uma via no centro histórico, né? E ela passa pelo centro urbano como Constantino Neri, como Torquato Tapajós, aí vai a M010, enfim, é uma rodovia federal também, ali também passa a 174, dentro dela a partir da rodoviária, né? Ou seja, é uma via que precisa todo o cuidado e toda a atenção para ver a questão do acidente, a questão como uma via mais perigosa. Então, essa é uma explicação que se tem de que nós não dá mais para brincar de espantalho, não dá mais para brincar de tomar susto, não dá para dizer que é um Kinder Ovo, né? É uma surpresa que tem ali que pode surgir, não. É seriedade para que nós possamos reduzir esses custos. Agora, uma expectativa que eu tenho, pelo menos, se você não tem essa expectativa, diga, por favor, é que em breve a Avenida do Turismo caia nesse ranking, né, de pior avenida, porque como a gente tem um acumulado de janeiro a julho e os corujinhas foram instalados, acredito que em junho, em maio, não recordo agora o mês, né? Isso. Talvez com o passar do tempo, com a presença dos corujinhas, com eles funcionando, multando de fato, vá diminuindo ali a quantidade de acidentes, né? Perfeito. Espero que sim, porque senão você bota a corujinha para não resolver o problema. Aí fica difícil, né? Mas eu acho que tem que funcionar, viu, Patrick? Tem que funcionar. Não dá para ser espantalho. Espantalho não resolve. Eles estão medindo a velocidade. Estão medindo a velocidade, estão fotografando, estão emitindo relatórios, estão dizendo o seguinte, que quantas infrações foram cometidas por dia, por hora, que dia da semana, saindo relatórios. Pelo menos um monitoramento melhor tem. Não tenha dúvida, está sendo fotografado isso tudo, ou seja, não está emitindo a multa somente. Mas você sabe se chega algum relatório para a pessoa que ultrapassou a velocidade? Não está sendo comunicado. Não tem sentido. Não tem sentido. É uma medida educativa. Mas para eu ser educado, eu preciso receber essa. Eu não